Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Estou voltando aqui para explicar a atividade da semana de ciências, tá bom? Aqui em ciências a gente vai trabalhar a reprodução dos animais, ou seja, quando esses animais eles são adultos, os animais eles podem se reproduzir, ou seja, ter filhotes. Só que existem diferenças, tá bom? Tem animais, ó lá, mas aí depois você vai ler o texto com calma, tá? Aqui a professora está explicando, mas aí depois você lê o seu texto aí com bastante calma. Eu tenho aqui os animais que são ovíparos. O que é isso, professora Tatiana? São os animais que nascem de ovos. Então, todos os animais que nascem de ovos, eles são ovíparos. E eu tenho os animais que nascem do útero da mãe. São os vivíparos, tá bom? Então, por exemplo, gato, cachorro são vivíparos. Então, leia depois com atenção, tá bom? O texto para você relembrar. Você pode marcar, pintar a palavra, tá bom? Circular, passar uma linha embaixo. Sabendo desse texto e da informação, você vai ler aqui na número 1. Leia o texto abaixo e responda. A ema é uma grande ave brasileira. Ela é bem parecida com o avestruz, tá bom? Seus ovos são enormes e é o macho que cuida do ninho, chocando os ovos até os filhotes nascerem. Também é o pai que cuida dos filhotes até que possam sobreviver sozinhos. Então, sabendo que a ema é uma ave e que coloca ovos, letra A. Eu quero que você me explique se as emas são ovíparas ou vivíparas. E aí você vai explicar por quê. Ah, é vivípara por causa disso. Ah, não, professora, elas são ovíparas, porque nascem assim. Tá bom? Então, leia novamente o texto se você tiver dúvida, para poder responder aqui na letra A. Depois da A, gente tem um outro assunto, ó lá. Há ainda outras formas da gente classificar. Não esqueçam, tá? Que classificar nada mais é do que organizar. Então, a gente pode classificar os animais em terrestres ou aquáticos. O que são animais terrestres? São aqueles que vivem na terra. Por exemplo, gato, coelho. E eu tenho os aquáticos, que são os animais que vivem na água ou a maior parte de sua vida. Por exemplo, a gente tem o sapo, né? O sapo ele não vive a vida inteira dele na água. Ele passou um período da vida dele quando ele era girino. Primeiro ele foi um ovinho, depois ele virou girino, depois as patinhas dianteiras e traseiras apareceram e ele saiu e vive na terra, tá bom? Então existem animais sim, que uma boa parte da vida deles foi na água e a outra parte é terrestre. Mas normalmente os animais aquáticos são aqueles que vivem na água, tá? Como peixe, baleia. O que você vai fazer aqui na atividade número 2? Você vai pensar em 6 animais terrestres e 6 animais aquáticos. Coloca um nome em cada linha, tá bom? 6 animais terrestres e 6 animais aquáticos. Terminou. Você vai vir aqui para a atividade número 3. Olha lá. Leia as palavras abaixo e complete as frases corretamente. Então, eu tenho que ler a palavra morrem, locomovem. O que é locomover? Sair de um lugar e ir para o outro, tá? Nascem e seres vivos. Onde que eu vou colocar essas palavras, professora? Nesses espaços que estão aqui. Então, você vai ler a frase e vai completar. Por exemplo, na letra A. Os animais são o quê? Os animais são morrem, os animais são locomovem, os animais são nascem ou os animais são seres vivos. Então, você vai escrever aqui, os animais são seres vivos. Já usei essa palavra. Então, marca um X ou circula, tá bom? E nisso você vai completar a frase B, ó. A frase B, ela tem 2 espaços, ou seja, você vai precisar de 2 palavras. E tem uma frase C que você vai precisar de uma. Então, leia aí com atenção e preencha os espaços com uma dessas palavras que estão aqui, tá? Ou mais de uma, se a frase necessitar. Então, essas são as atividades da semana de ciências. Boas atividades e até a próxima aula.